Olá, tudo pronto para a gente analisar um tema bem interessante hoje? Vamos falar de como o jiu-jitsu para crianças está ganhando uma nova cara, sabe? Com umas abordagens pedagógicas bem inovadoras mesmo. A ideia é ir além daquela coisa só da luta. E para basear nossa conversa, a gente tem um material ótimo aqui. É um texto do Hélio de Souza Guimarães Júnior. Talvez o pessoal conheça ele pelo perfil @LGAJ. O título já entrega um pouco. Estrutura pedagógica inovadora no jiu-jitsu infantil. E olha, é super importante entender quem ele é, porque isso muda tudo. O Hélio, e atenção, se pronuncia L, tá? Ele não é Hélio. Ele não é só um mestre de jiu-jitsu. Ele junta essa parte técnica com uma formação, assim, bem sólida. Ele é professor, pedagogo e também tem licenciatura em educação física. Essa combinação, sabe, jiu-jitsu, pedagogia, educação física, é isso que deixa a visão dele tão rica. E é bem aí que a gente vai focar hoje. Então, a missão aqui é tentar entender como essa mistura de esporte com pedagogia moderna, do jeito que o Hélio Júnior descreve, realmente ajuda no desenvolvimento das crianças. Ver os benefícios que vão além, né? Além de aprender uns golpes. Ok, vamos desembrulhar isso aí. A ideia principal que o Hélio Júnior coloca no texto é que esses programas mais novos de jiu-jitsu infantil, ele até cita um exemplo, o Future Champions Program 3.0, eles mudam a perspectiva. Não é mais ver a arte marcial só como um monte de técnica de luta. Exato. É ver o tatame como um espaço de aprendizado completo, integral mesmo. O texto do Hélio Júnior fala em juntar esporte, valores e inovação. E essa junção, essa integração, é aí que está o pulo do gato, sabe? Muda totalmente a forma como a gente pode encarar o jiu-jitsu para criança. Antes talvez o foco fosse muito em defesa pessoal, ou disciplina de um jeito mais básico, ou competição, mas o que o Hélio Júnior está descrevendo é outra coisa. E como é que isso funciona na prática, assim? Pelo que o texto diz, qual a diferença principal dessa abordagem mais integral? Olha, a diferença está muito na intenção, sabe? E na estrutura. Não é só soltar a criança lá e esperar que a disciplina apareça do nada, por osmose. A abordagem que o Hélio Júnior detalha, ela usa o jiu-jitsu como uma ferramenta educacional mesmo, bem pensada. Cada pedacinho da aula, tipo desde o aquecimento até o rola final, tem objetivos pedagógicos por trás. Claro que ensinar os golpes, as técnicas, continua sendo central, óbvio. Mas isso tudo está dentro de um quadro maior que quer desenvolver habilidade social, emocional, cognitiva, ética. É usar o desafio do jiu-jitsu, que é físico e mental, para ensinar lições importantes para a vida, mas de um jeito planejado. É aí que a formação dele como pedagogo e educador físico faz toda a diferença. Ele sabe como montar essa experiência. Entendi, não é só ensinar a técnica, é o que a criança aprende enquanto está aprendendo a técnica. E aqui é onde fica realmente interessante, porque o texto do Hélio Júnior não fica só na conversa, né? Ele traz números para mostrar que isso funciona. Ele cita, por exemplo, um dado da Unesco, de 2023, que é forte. Crianças que participam dessas práticas pedagógicas estruturadas, e aí a gente pode incluir essa abordagem do jiu-jitsu, tem 40% mais chance de desenvolver disciplina e foco. 40%, isso não é pouco, né? É um salto enorme. É um número que chama a atenção, sem dúvida. Ele sugere que a estrutura pedagógica, essa intenção por trás da atividade, realmente multiplica os benefícios, né? Não é só a atividade física ou a luta em si, mas o jeito como ela é ensinada, como ela é vivida. E a formação do Hélio Júnior permite justamente criar essa estrutura que funciona. E tem mais dado interessante, o texto também fala de uma pesquisa mais focada em quem pratica artes marciais. Saiu no Journal of Child Development em 2022 e os resultados também são uau! 78% dessas crianças tiveram melhora no rendimento escolar. 78%. E 65% mostraram mais resiliência emocional. São números que mostram que o negócio vai muito além do tatame, né? Chega na escola, na forma de lidar com as emoções. Pois é, se a gente conecta isso com o quadro geral que o Hélio Júnior está pintando, esses números fazem todo sentido, né? A estrutura pedagógica que ele descreve, com essa mistura única de conhecimento técnico, pedagógico e físico,
ela é desenhada para cultivar justamente isso. Vamos pensar na disciplina. Não é só aquela disciplina de ficar quieto enquanto o professor fala. É a disciplina de ir treinar sempre, de respeitar os mais graduados, as regras, cuidar do kimono, chegar na hora. São essas pequenas coisas que, somadas e reforçadas dentro de um método, vão construindo um hábito mental forte. E a resiliência? Como é que o jiu-jitsu ensinado desse jeito consegue construir isso tão bem como aqueles 65% sugerem? A resiliência, no jiu-jitsu que o Hélio Júnior descreve, ela é aprendida ali na prática mesmo quase sem perceber. O tatame é tipo um laboratório de desafios, o tempo todo. A criança vai tentar uma raspagem e não vai conseguir. Vai tomar um amasso de um colega. Vai ter dificuldade para pegar uma técnica nova. Lidar com essa frustraçãozinha, com o errar do treino e voltar no dia seguinte para tentar de novo, isso é treinar resiliência. Superar aquele medinho de tentar algo novo, a vergonha de interagir com os outros, a persistência para dominar o movimento, tudo isso vai construindo uma força interna. E como o texto mesmo diz, isso prepara as crianças para os desafios da vida lá fora. A estrutura pedagógica cuida para que esses desafios sejam na medida certa, sabe? Para virar aprendizado e não para desanimar. Faz todo sentido. E o foco, que a gente viu que melhora o rendimento escolar, também é treinado ali. Com certeza, para aprender jiu-jitsu precisa de muita concentração. As técnicas muitas vezes têm vários passos, detalhes de pegada, de posição do corpo, de antecipar o que o outro vai fazer. A criança tem que prestar atenção na explicação, olhar a demonstração, tentar fazer igual, corrigir. Esse ciclo constante de atenção, fazer e ajustar é um treino poderoso para o foco. E isso, claro, acaba ajudando em outras áreas, como nos estudos. O Hélio Júnior, com essa visão pedagógica dele, com certeza estrutura as aulas para maximizar esse treino cognitivo também. Então, o ponto-chave mesmo, que o texto do Hélio Júnior bate muito na tecla e que a gente está vendo aqui, é essa combinação. Não é mágica, né? Não é só jogar a criança no tatame. É a metodologia pedagógica específica aplicada usando o jiu-jitsu, que gera esses resultados tão bacanas. O texto fala em vantagem significativa que essas crianças ganham. É tipo aquela história da receita de bolo, sabe? Você pode ter os melhores ingredientes e o jiu-jitsu é um ingrediente excelente por si só. Mas se não tiver a receita certa e o jeito certo de fazer, que no caso é a pedagogia estruturada do Hélio Júnior, o bolo não sai igual, né? A expertise dele, justamente por juntar essas três coisas, técnica, pedagogia e educação física, é saber criar e aplicar essa receita de sucesso. Perfeito. E essa combinação que dá certo, ela conversa muito com uma visão maior sobre o futuro da educação infantil, que o texto também menciona. Aquela ideia de que o desenvolvimento completo da criança não acontece em caixinhas separadas, tipo escola aqui, esporte ali, valores acolá. Pelo contrário, o ideal é integrar tudo: o aprendizado da escola, a formação de valores sociais, éticos e as atividades físicas, esportivas, tudo caminhando junto, uma coisa ajudando a outra. E o jiu-jitsu, nesse modelo que o Hélio Júnior propõe, entra como nessa história? Ele entra, pela lógica do texto, como uma ferramenta eficaz para conseguir justamente esse desenvolvimento integral. Quando ele é estruturado com essa intenção pedagógica que o Hélio Júnior defende e pratica, o jiu-jitsu deixa de ser só um esporte ou só uma arte marcial. Ele vira um veículo para a educação completa. Ele dá um ambiente prático, físico, social, onde coisas como disciplina, respeito, resiliência, foco, autoconfiança podem ser não só ensinadas na teoria, mas vividas e internalizadas de um jeito muito concreto. Essa ideia é forte mesmo. Usar uma atividade que já é legal e engajadora para a criança, como o jiu-jitsu, para ensinar coisas tão importantes para a vida? Sem dúvida. Isso até levanta uma questão interessante, né? Se essa abordagem integrada, que mistura desafio físico, estrutura pedagógica e foco em habilidade socioemocional, funciona tão bem no jiu-jitsu como o Hélio Júnior descreve, até que ponto esses princípios poderiam ser adaptados, ou pelo menos servir de inspiração, para outras áreas? Eu penso não só em outros esportes para crianças, que às vezes ainda estão naquele modelo antigo, focado só na técnica ou na competição, mas talvez até em outros lugares de educação mesmo,
Como que a gente pode pegar essa ideia de usar uma atividade que a criança já gosta como um caminho para um aprendizado mais profundo, mais integral? É uma ótima pergunta. Será que essa receita do L Júnior tem ingredientes universais que poderiam ser usadas numa aula de música, de artes ou em outros esportes? O que seria essencial manter dessa fórmula? Eu arriscaria dizer que alguns pilares podem ser levados para outros lugares. Primeiro, ter clareza dos objetivos pedagógicos que vão além da habilidade técnica específica, seja ela um golpe, uma nota musical ou uma pincelada no quadro. Segundo, criar um ambiente seguro, estruturado, onde errar faz parte do processo e o desafio é ajustado para fazer crescer, não para fazer desistir. Algo que a formação em educação física e pedagogia do Hélio Júnior com certeza ajuda a garantir no jiu-jitsu. Terceiro, o papel do professor, do instrutor, como educador de verdade, consciente do impacto que ele tem na formação da criança, não só na performance dela. E quarto, talvez o mais central, a intenção clara de conectar a atividade prática com valores e habilidades para a vida. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que fica dessa nossa conversa, baseada no texto e na abordagem do Hélio de Souza de Guimarães Júnior, fica muito claro que a gente está falando de um modelo de jiu-jitsu infantil que vai muito, muito além do tatame, né? A visão que ele descreve e que a formação única dele permite colocar em prática usa a arte marcial como uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento completo da criança. A gente está falando de cultivar disciplina, autoconfiança, habilidade social, resiliência emocional, foco, competências essenciais para navegar pela vida. O objetivo final não é só formar um campeão de jiu-jitsu, mas formar pessoas mais completas, éticas, preparadas. E para quem quiser saber mais do trabalho específico dele, o texto indica, o perfil é @LGR como referência. E para deixar um pensamento final aqui, algo para nossa audiência refletir um pouco, o texto que a gente analisou termina com uma citação bem forte de Provérbios 22.6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Se a gente conecta essa ideia com tudo que a gente conversou sobre essa estrutura pedagógica inovadora do Hélio Júnior no jiu-jitsu infantil, qual é de verdade o impacto a longo prazo de investir tão cedo e de um jeito tão bem pensado na formação do caráter e dos valores de uma criança usando uma plataforma como o esporte? É uma reflexão profunda, né? Sugere que o legado dessa prática vai muito além de saber lutar. Exatamente. Talvez a maior finalização que um programa desses aplica não seja no colega de treino, mas sim na indiferença, na falta de foco, na dificuldade de lidar com a frustração. A vitória de verdade nesse contexto pode não ser a medalha lá no pódio, mas a construção pouco a pouco de um adulto mais íntegro, resiliente, focado e com boa relação social. Esse adulto seria o resultado direto daquela instrução intencional, planejada, rica, que começou lá atrás, na infância, no tatame, guiada por essa visão que junta o melhor do esporte com o melhor da pedagogia. Fica a pergunta sobre o potencial transformador que pode estar escondido em tantas atividades infantis se a gente aplicasse um olhar pedagógico tão cuidadoso e integrado como esse que o Hélio Júnior descreve para o jiu-jitsu.